O urgente aliado de Lula acaba de entregar tudo, revelando a verdade por trás do que Lula quer fazer com o povo brasileiro. Donald Trump ficou furioso e partiu com tudo para cima do petista. É isso mesmo, gente. Vocês acreditam que Luiz Inácio Lula da Silva do PT agora resolveu arrumar briga com Donald Trump? Mas o que tudo indica, a situação vai ficar complicada. O que não contava é com essa traição diretamente da Rússia, que entregou quem está por trás de tudo. Olhem o que disse os jornalistas renomados da Oeste sobre isso. Ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a deputada americana Maria Elvira Salazar garantiu que o governo do presidente eleito Donald Trump e o Congresso do país vão monitorar de perto a questão da liberdade de expressão no Brasil. Referindo-se a Trump, a republicana afirmou ao jornal Gazeta do Povo que os regimes opressores ao redor do mundo saberão que, abre aspas, há um novo xerife na cidade, fecha aspas. Eleita para um terceiro mandato, a congressista ainda direcionou uma advertência ao presidente Lula, que chamou Trump de nazista, e a Gustavo Petro, presidente da Colômbia, que insinuou o mesmo sobre o bilionário Elon Musk. De acordo com Salazar, os Estados Unidos, sob o comando do presidente Trump, terão tolerância zero para novas tentativas de repressão. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo, Silvio. Há uma expectativa realmente muito grande de mudança de ares, de novos ventos aí com a chegada de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos a partir do ano que vem. O Congresso também de maioria republicana. O que a gente pode esperar, principalmente essa bandeira da liberdade de expressão tão importante nos Estados Unidos e como isso reflete e pode impactar aqui no Brasil também, né, Silvio? Paula, boa noite, Ana. Boa noite. Muito bom tê-la ainda mais perto da gente. Boa noite, Pioto. Deixo aqui um abraço para Augusto Nunes. Boa noite para você que começa a semana conosco. Os ventos já mudaram e são os ventos da liberdade. Os ventos que sopram são os ventos da mudança. E o Brasil não escapará desta mudança. Se, infelizmente, aqui dentro do nosso território tem pessoas com cargos, autoridades, tentando mudar o nosso regime, tem gente, quando a gente olha para cima do mapa um pouquinho, tem gente preocupada que a democracia constitucional seja mantida no Brasil. Nós estamos vivendo, talvez, o final deste inverno. É uma expectativa? É otimismo? Pode ser, mas os ventos já começam a trazer mudanças nesses discursos que acompanhamos nos Estados Unidos. Eu quero aqui fazer menção, Paula, eu sei que nós vamos tratar disso ao longo do programa, sobre a iminência de o Congresso Nacional ser pisoteado. Estou pensando bem na palavra que eu estou utilizando aqui, tá? O Congresso já está de joelhos, mas talvez esteja diante de seu momento mais delicado, com o indiciamento de parlamentares, com a tentativa de calar a tribuna. A tribuna é a última trincheira, o último anteparo de uma democracia saudável. Olha, o Congresso Nacional já foi fechado 18 vezes. 11 vezes. O Congresso Nacional foi fechado só por Pedro II, 2 vezes por Vargas, 3 vezes durante o regime militar. Ninguém tem saudade dessa época. Então, eu acho que talvez os Estados Unidos da América vão defender o parlamento brasileiro. E é lá onde está a voz da sociedade, do povo. Eles têm voto. E é nisso que a gente deve acreditar. E os Estados Unidos, Donald Trump fez uma exigência aos países que integram o BRICS, entre eles o Brasil. Segundo Trump, caso o grupo crie ou apoie uma nova moeda que substitua o dólar americano, haverá taxação de 100% sobre suas exportações para os Estados Unidos. A ideia de criar uma moeda do BRICS partiu de Lula. A afirmação foi feita pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, em uma entrevista à TV BRICS. Ainda de acordo com Lavrov, Lula fará questão de priorizar o assunto. Pioto, eu quero te ouvir. A ideia partiu, então, do presidente Lula, também não surpreende. Já discutimos isso em outras oportunidades. Agora, teria alguma chance dessa ideia de uma moeda comum no BRICS prosperar, Pioto? E como é que você observa essa reação de Trump, que já foi rapidamente e disse, se tivesse essa ideia avançar, 100% de taxação?
Como é que você vê isso? Vamos lá, tem 2 pontos de vista que precisam ser compreendidos, Paula, porque o assunto, primeiro, é uma questão de soberania. Óbvio que você pode, num conjunto de países, dizer que você vai criar uma moeda para fazer as trocas entre eles. Isso pode crescer ou não. Até aí é só uma lógica econômica. A questão é, estes países todos fizeram a lição de casa para ser capaz de criar uma moeda que faça frente ao dólar como moeda de troca internacional? Este é o ponto. O Brasil não fez. O Brasil tem um problema que é das coisas mais, digamos, pequenas, obviamente, do ponto de vista econômico de quem pensa em política econômica com seriedade. Mas é grandioso no estrago que faz ao país. A gente está com um problema de déficit. Aí o país quer o quê? Liderar uma discussão de uma moeda internacional. Aliás, os russos já disseram que foi ideia do Lula, né? Então, para quê? Mas você não consegue resolver o problema fiscal, que só depende de você. O caso brasileiro, neste momento, e a gente falou disso muito na semana passada, o déficit brasileiro hoje é só culpa do governo de plantão. Porque o país foi entregue com superávit lá no ano passado, em 2022, na gestão passada, e nós não tivemos nenhum grande feito, algum problema internacional, assim, nem pandemia, a guerra da Ucrânia ainda continua, mas ela não afeta a economia global mais como fez, ou seja, você não tem nada que vá além do seu controle, ou seja, o país que hoje não consegue resolver os seus problemas mais básicos na economia está querendo liderar uma discussão como essa. A reação de Donald Trump é típica de negociador. Em economia, você esbraveja. E ele esbraveja com muita carta na manga. Ele tem a maior economia do mundo, isso não é pouco. Ele acabou de ganhar uma eleição, isso também não é pouco. Ele ganhou uma eleição de forma cachapante. Bom, isso é muito grande. E óbvio que ele vai dizer isso daí. Quem é de todos esses países realmente está interessado em ocorrer o risco de levar uma alíquota de 100% para exportar os seus produtos para os Estados Unidos? Então, quer dizer, é uma negociação dura, porque, claro, ele quer preservar a hegemonia do dólar, o que faz todo sentido. O dólar é uma moeda americana, isso dá um certo controle para os Estados Unidos. A questão eu não vejo problema na discussão. A forma como é discutida é que é só para fazer frente aos Estados Unidos, é só para provocar. O presidente que está propondo isso, que é o presidente Lula, chamou o Donald Trump de nazista. Veja só, não é uma discussão técnica, não é uma discussão econômica de alto nível, não é esse o propósito, é só uma questão ideológica. Daí a ideia nasce morta. E aí você vai brigar com um sujeito que está gigante, numa eleição que saiu gigante, ele já é grande na história, mas saiu gigante. Óbvio que ele vai usar as ferramentas todas. O Brasil também usou ferramentas quando foi discutir questões comerciais, inclusive ganhou o direito de retaliar os Estados Unidos na questão do aço, uma série de outras coisas. Por quê? Mas isso é negociação técnica de economia. E ganhou direito na OMC. Aqui, a motivação é que é o problema. A ideia não é ruim e essa discussão em algum momento vai acontecer na história da economia mundial. Mas a forma como ela foi concebida e por quem e por qual razão, esse é o problema do Brasil. Esse é o problema da tal moeda dos BRICS. Achar que a Rússia e a China vão bancar esse negócio sem levar em conta o que os americanos estão fazendo, aí é pretensão do Lula. Você acha que essa declaração do Trump pode frear esse desejo, aí, principalmente de China e Rússia, de criar essa moeda, apesar da ideia ter vindo aqui do presidente Lula? E tem essa questão da motivação, né? É muito mais ideológico do que econômico, é muito mais para reforçar o grupo politicamente do que uma ideia que para em pé economicamente falando. Eu acho, Paula, que não freia porque nem sai do lugar, não adquire velocidade alguma. Muitos falam essa agenda protecionista do Donald Trump sobre, colocando aí tarifas exorbitantes. O problema para essa gente que quer implementar essa narrativa é que essa agenda do Donald Trump, inclusive usando tarifas como uma arma geopolítica, porque nós estamos falando de sanções do governo americano que podem causar um dano real em muitos países. Não custa lembrarmos que na primeira administração do Donald Trump, ele colocou sanções gravíssimas, severas, em cima do Irã, e o Irã não conseguiu financiar o terrorismo, porque Donald Trump sufocou as artérias financeiras do maior financiador do terrorismo no mundo. Joe Biden volta à Casa Branca e faz o quê? Abre essa torneira novamente. Então, essa agenda do Donald Trump é uma agenda vencedora, foi uma agenda que venceu uma eleição
esmagadora. Então, não tem como nem dizer, mas Donald Trump está sendo um ditador porque agora ele quer implementar uma agenda. Ele vai implementar uma agenda que venceu as eleições. Essa agenda foi amplamente divulgada e conhecida do povo americano. Eu estava lá e o povo americano disse, num tsunami de costa a costa, nós queremos essa agenda. Então, de novo, Paula, eu acho que não freia, porque essa ideia nem sai do lugar. Silvio, para fechar? Só para complementar, Paula, é claro que também é um recado ao senhor Lula da Silva e ao Itamaraty, ao senhor Celso Amorim, embaixador, chanceler informal do Brasil. O formal é o Mauro Vieira, mas o Mauro Vieira é uma espécie, é uma eminência, né? O Celso Amorim é quem dá as cartas. É claro que é um recado a um país que acha que o Banco dos BRICS é dele e que trata uma instituição financeira destinada a projetos de infraestrutura como uma espécie de eixo político e atrai para esse eixo países como, inclusive, a tentativa da Venezuela. Atrai o Irã, por exemplo. Vamos lembrar, e a Ana já fez menção aqui, que em fevereiro do ano passado, uma fragata e um porta-helicópteros iranianos já utilizados para terrorismo, os Estados Unidos alertaram para isso na época, atracou aqui, na costa brasileira, e houve desembarque. Um Brasil que tenta funcionar como uma espécie de posto avançado de China e Rússia na América. É claro que é um recado. Bom, agora 18h11 na votação das propostas. E o presidente do grupo COSAN, Rubens Ometo, um dos maiores doadores de dinheiro ao Partido dos Trabalhadores, criticou o governo Lula. Bilionário, o empresário do agro, que deu R$1 milhão para a campanha de Lula, se dirigiu ao futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, num evento do Esfera Brasil e resumiu o cenário econômico do país. Então, eu acho que a gente está numa situação muito difícil, porque quando você é empresário, você vê tudo o que está acontecendo, você vê claramente uma política de partido, né? de não reduzir, porque está muito fácil resolver. É só resolver o problema do déficit fiscal, tudo se assenta. Mas eles não querem fazer isso e não enfrentam esse problema. Então, o que vai acontecer? Os juros vai subindo. Os investimentos que todo mundo fala que vai ter de infraestrutura, a parceria público-privada, não vai acontecer, porque o empresário que investir dinheiro com essas taxas de juros, ele vai quebrar. Desculpe o francês, nós estamos ferrados. Porque a alta administração do nosso país acha que está certo e não quer fazer nada, e é uma pena. Bom, Piotr, essa não é a primeira vez que o Rubens Ometo critica publicamente a administração petista. Em junho, inclusive, durante um evento do Grupo Esfera, no Guarujá, litoral sul aqui de São Paulo, o empresário afirmou que o governo desrespeitava a lei ao querer aumentar os impostos. Inclusive, ele foi motivo de capa aqui da Revista Oeste. Carlo Cauti escreveu uma reportagem que estampou a capa, está aí, então, para quem nos acompanha, a desordem do Lula 3. O empresário Rubens Ometo disse há poucos dias o que estava entalado na garganta dos brasileiros que produzem. Se a irresponsabilidade fiscal, o atropelo das leis e o aumento dos impostos continuarem, o governo vai quebrar o país. A vida real chegou. Isso em junho, estamos em dezembro e ele começa a fala também, Piotr, dizendo que a situação está difícil depois que estamos ferrados. Essa foi a palavra que ele... francês, como ele disse. Exatamente. Tá bom. Duas coisas rapidinhas. Primeiro, por que eles acreditaram no Lula? Eu não posso dar ao seu Rubens Ometo o benefício da ignorância. Não, ele é extremamente competente, o sucesso na carreira dele demonstra isso, dos negócios dele, é um dos bilionários, investidor de ponta, ele inclusive era da minha região aqui no interior de São Paulo. Ele é extremamente competente, as empresas dele são competentes. Bom, óbvio que um senhor como esse tem o melhor da consultoria de informações do que é a realidade brasileira, sobretudo a questão política. Econômica e política. Não só ele, muita gente aqui na Faria Lima também. E todos eles usavam um argumento pífio. Um aluno de primeiro ano de ciência política daria essa solução. Eu já escrevi em coluna aqui na Revista Oeste, acho que mais de que uma vez.
usavam o argumento pífio de que o Lula de 2003. O Lula de 2003 era um projeto de marketing do Duda Mendonça, politicamente. E economicamente, quando foi eficiente, foi porque trouxe um modelo, ainda dos tucanos, do governo Fernando Henrique Cardoso, de preocupação fiscal, e era um governo do Antônio Palocci. Quem determinava a economia, o Lula não punha nada. Tanto que o vice dele reclamava toda hora dos juros altos e o Lula não punha a mão, não fazia nenhuma intervenção, porque o Palocci conduziu a economia de forma muito incompetente naquele momento. Resolveu o problema da imagem que o Lula tinha, porque ia arrebentar a economia brasileira. Isso era o governo do Palocci. Não é do Lula. Aquilo nunca foi um governo do PT do ponto de vista econômico. Este é. A Dilma foi. E também foi no segundo mandato do Lula, só que daí nós estávamos naquela bonança de commodities e, bom, deu o que deu, pode gastar bastante porque estava ganhando bastante. Não é o caso de agora, não foi o caso da Dilma, que quebrou o país, e não é o caso de agora também, porque o Lula não tem a menor ideia do que fazer com a economia, muito menos o Haddad, que não tem, nas poucas ideias boas que deve ter, não tem, digamos, capacidade de convencer o Lula. Esse é o ponto. Como é que Rubens Ometo chegou ao erro de achar que o Lula poderia trazer alguma bonança para o país? Eu não faço a menor ideia. Prefiro não entrar nesse assunto. A outra questão, ele fala o seguinte, esse governo, eles não querem ter responsabilidade fiscal. Eles não enfrentam um problema. De novo, eu vou voltar a um ponto que eu já mencionei anteriormente aqui. Este problema fiscal foi causado por este governo nos primeiros 2 anos. E ele acha que vai tentar resolver, ou está tentando resolver nos últimos 2 anos. Porque o país não vinha deste quadro. O país vinha de uma recuperação econômica com Michel Temer, depois Bolsonaro, apesar da pandemia, e 54 bi de superávit. E negociado o pagamento também daqueles títulos de dívida lá também. Então, ou seja, tudo isso estava resolvido. Veio o Lula e simplesmente começou a furar o teto, lá naquela emenda fura-teto ainda no período de transição. De lá para cá, acumulou 16 meses de déficit fiscal. E vocês, gente, o que vocês acharam de tudo que disse esses jornalistas? Vocês acham realmente que os ares vão mudar? Que algo vai acontecer de diferente no Brasil após a posse de Donald Trump? Ao que tudo indica, sim. Mas agora que ninguém esperava era que o russo fosse entregar Lula, né? Diretamente de bandeja para Trump. E ele já falou que a situação vai ficar bem complicada caso essa moeda BRICS venha a ser aprovada. Gente, o Lula passa de todos os limites, né? Ele arruma briga com todo mundo. E o pior, deixa nós, o povo brasileiro, em situação bem delicada. Agora, gente, vocês não vão acreditar nessa notícia que eu vou dar para vocês. É gravíssima. Até mesmo aqueles que são aliados de Lula estão admitindo que é o seu fim. Olhem essa notícia. Ex-secretário de Lula diz que investidores desistiram do Brasil. O motivo seria a falta de solidez fiscal. Economista Marcos Lisboa, que fez uma análise sobre o mercado brasileiro, dizendo que a solidez fiscal prometida pelo governo Lula não foi cumprida, e isso tem afastado os investidores do Brasil. Lisboa, que foi secretário de Política Econômica no primeiro mandato de Lula, entre 2003 e 2006, não acredita na explicação do governo de que a alta do dólar é um movimento especulativo do mercado financeiro contra o pacote anunciado. Em entrevista à Folha de São Paulo, o economista diz que o governo se auto-boicotou ao apresentar um pacote tímido e com medidas mal desenhadas. Aspas, depois de um mês de muitas especulações, anúncios, vazamentos, dúvidas, ansiedade, pariu propostas incrivelmente tímidas, mas desenhadas em alguns casos. As promessas que já várias vezes não se concretizaram, opinou ele ao comentar sobre a isenção de impostos de renda para quem ganha até 5 mil. Como vocês podem ver, gente, até mesmo aqueles que apoiaram Lula, que já foi até mesmo ex-secretário dele, estão vendo que Lula está acabando com o Brasil. Infelizmente, é isso que está acontecendo. E vocês, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam de tudo que disse os jornalistas da Oeste. E se vocês concordam com esse ex-secretário de Lula, não deixem de opinar. Tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. Também gostaria de fazer um convite muito especial a cada um de vocês. Se vocês são de direita, apoiador do presidente Bolsonaro, mas ainda não é inscrito aqui neste canal, eu te convido a se inscrever nesse canal e vir fazer parte dessa família de direita você também. Aqui você vai ser sempre muito bem-vindo e vai ficar muito bem informado. E também deixa aqui o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente se conhecer um pouco melhor.
Eu me chamo Renata e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Também deixa aqui, gente, o preço do alimento na sua cidade, porque na minha está um absurdo. Até mesmo o frango está triplicando o valor. Gente, está muito caro. Sempre a gente pegava promoção de frango de R$ 7,99 às vezes, mas agora R$ 12,99, sem chorar. Isso coxa com sobrecoxa, porque se for peito de frango tá R$ 18,00 o quilo. Aonde a gente vai parar? E na sua cidade? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Muito obrigada a todos, só não esquece de compartilhar. Até nosso próximo react.